Gente, maravilha, hein, Roberto? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial, uma pessoa bastante conceituada, uma mulher muito bonita, bem falante, educada, gentil, inteligente, né? Uma pessoa que realmente engrandece o Multiálogos e que vai trazer aqui pra gente um monte de coisa que muita gente gostaria de saber, que gostaria de poder perguntar. Verdade, Marcelo. E a gente tinha um vazio, né? Porque a gente estava buscando personalidades femininas que pudessem representar bem, Isso, né? exatamente. As baianas, as nossas baianas, né? Mulheres com força, né? Mulheres líderes, né? Que lideram, né? Grandes grupos econômicos e que podem trazer pela sua voz um pouco dessa história de como ela conseguiu chegar ao sucesso. Exatamente, é isso aí, é isso aí. É uma representação interessante, né? Porque na Bahia a gente tem uma diversidade muito grande, né? E ela seguramente está entre essas mulheres que têm uma linha de trabalho, de pensamento, que expressa uma liderança muito significativa, muito importante. E com certeza a gente vai encontrar e vai trazer outras tantas mulheres também com essa garra, com essa determinação, com esse perfil, mas hoje a gente está tendo a satisfação de receber aqui uma pessoa muito especial, Isabela Soares. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Roberto. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como já tinha conversado recentemente, quando vocês anunciaram a criação do podcast, eu acho que vocês estão trazendo um presente de vida inteligente para a Bahia, para a sociedade. Espero que o programa seja próspero. Eu desejo vida longa a ele. Vamos lá, tem muita coisa para contar. Isabela, tão longa quanto a Tribuna da Bahia, que está fazendo 54 anos. Aqui você está, né, na redação da Tribuna. Atrás da gente tem 54 anos de jornais físicos. Sim. Aqui tem uma máquina de datilografia e aqui a história do nosso estado, da nossa capital, né, da Bahia de Todos os Santos, que é tão cara no seu sentimento, que eu sei, né? Aqui estão todas as mazelas e as soluções que a Bahia trouxe no seu cotidiano, né? E é interessante, porque aqui, quando você abre, né, diversos jornais, você vê que os problemas que há 50 anos atrás choveu, alagou, choveu, faltou energia, seca. Ainda são atuais. Né? São tão atuais. Parece que o tempo não passou para os problemas. Mas você está aqui hoje para abrilhantar, né, a nossa vida. E já vai logo a primeira pergunta. Você nasceu aonde? Onde foi que passou sua infância, juventude? Eu nasci aqui em Salvador e minha infância, eu acho que essa é uma dádiva e uma sorte. É um período da minha vida que eu só guardo boas memórias. Então eu passei a maior parte dela aqui na cidade de Salvador. Nasceu que bairro? Logo que meus pais se casaram, a gente morava no Costa Azul e era muito comum minha avó me levar para passear ali no Jardim de Alá. E depois disso eu passei um tempo morando no sítio dos meus avós, na Vila Canária. Meu avô era professor de golfe e veio de São Paulo para cá naquela época para coordenar o Cajazeiras Golf Clube, né? E meus pais compraram um sítio ali do lado, que era vizinho ao clube, para que eles morassem. Então, como é o nome dele? Passei... Simão. 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 E eu passei pai grande parte... Pai de Dona Biga, de Abigail. E eu passei boa parte da minha infância ali. Depois, a Soares Incorporações construiu um prédio ali na Cardeal da Silva. A gente acabou se mudando para lá, onde eu também fiquei, né, boa parte da infância. E tão logo começou aquele movimento, né, de ocupação, né, da Vitória com os prédios, a gente se mudou para o Carlos Costa Pinto. Então, respondendo a pergunta, eu fiquei aqui em Salvador. Mas você rodou de vários bairros. Rodei. E escola? Eu comecei estudando na escola. Minha mãe tinha uma escola infantil, né? Então a primeira infância foi nessa escola de minha mãe, chamada Aquarela,
Depois disso, ela, por razões outras, ela acabou tendo que fechar a escola, e aí eu fui estudar na Escolinha da Graça, que era ali na Barão de Loreto. Um fundamental eu fiz numa escola na Barra chamada Santa Cecília, e depois disso, isso foi exatamente naquela época em que essas escolas estavam se firmando como ambientes ultratécnicos para o vestibular. Eu fui para o Colégio Módulo, na época sob a coordenação do professor Jaime Barros. E concluí lá, e essa foi a etapa, né, digamos assim, do ensino fundamental até eu tomar a decisão de fazer direito. Alguém influenciou nessa decisão do direito? Ou você escolheu esse caminho? Olha, isso é uma história engraçada, porque eu não queria fazer direito, né? No meio do segundo grau, eu resolvi fazer por influência, né, dos meus pais, eu resolvi fazer intercâmbio, não estudei numa escola bilíngue como várias das minhas amigas, e eu acabei decidindo passar esse tempo fora para aprender inglês, adquirir outras experiências, e quando eu voltei... Você foi para onde? Eu fui para Inglaterra. Inglaterra? Para Inglaterra. Fiquei 6 meses em Oxford, depois 6 meses em Cambridge. Aí fiz um curso de verão em Cambridge, depois eu voltei para cá para concluir o terceiro ano e decidir por que curso, né, eu optaria. Isso era 16, 17 anos, né? Segundo ano do 17 médio. anos, 16, 17 anos, para decidir por que curso eu optaria. Direito nunca foi uma coisa que esteve no horizonte, embora sempre tenha sido uma carreira tradicional, né? Não sei se vocês têm essa sensação, mas durante muito tempo tinha ali um espectro, né, de profissões que você era meio que automaticamente levado a fazer essa escolha. Engenharia, medicina, direito, tem aí arquitetura, né? Uma quarta e uma quinta que agora eu não vou lembrar. Mas não era a primeira opção. Eu queria fazer ou ciências sociais ou ciências políticas. E na época meu pai estava saindo do trabalho que ele tradicionalmente sempre fez. Ele foi um dos sócios, né, fundadores da construtora OAS, e foi exatamente nesse período que ele estava se afastando, entrando num negócio novo que foi a área de energia. E estava indo morar no Rio, porque muitas dessas empresas tinham a participação da Petrobras. E na época ele me convidou para ir para lá. Vamos lá passar um tempo comigo, vamos morar lá no Rio, aproveite e pense, não seria o caso de você fazer direito, depois a gente pode trabalhar junto. Então, de certa forma, sim, teve uma influência, embora essa não tenha sido a minha primeira escolha, mas eu não me arrependo, né, em nenhum momento de ter escolhido, principalmente por ter cursado no Rio de Janeiro, que eu considero assim, um período que foi um divisor de águas na minha vida. Então foi assim que eu cheguei à advocacia. Conte um pouco pra gente. Aí você chegou à advocacia e foi estudar direito. Aí você já começou a trabalhar? Aquilo que seu pai falou, a gente pode até trabalhar junto, já começa aí? Ou você estava na faculdade só estudando mesmo? Não, no primeiro momento eu vim trabalhar com minha família. Quando eu terminei a faculdade, eu voltei para Salvador. Então, durante todo esse tempo no Rio, eu não estagiei em nenhum negócio do grupo hoje que pertence à minha família. Então, eu comecei fazendo aqueles estágios voluntários na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Cheguei a trabalhar em escritórios de advocacia. No final, eu fiz um desses concursos que na época era EMARF, Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro Federal, e eu acabei entrando e fiquei assessorando uma vara previdenciária na época, que depois eu acabei indo para uma turma recursal. Então, durante todo esse período eu trabalhei, mas eu não trabalhei em negócios da família, né? Fui ali cavando os meus caminhos por conta própria, o que foi muito bom, porque, querendo ou não, você ali posto o tempo inteiro a desafios e colocado em situações de adversidade, né? É como se você, para mim, significou um rompimento de uma zona de conforto. Então, durante todo esse tempo, eu trabalhei no Rio exatamente nesses lugares. E assim, tão logo eu concluí a faculdade, eu voltei para a Bahia para trabalhar no negócio da família. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Você falou aí do seu avô, por parte de mãe, né? Mas fala um pouquinho também do Manolo Merron Soares. Manolo Merron. Que é o seu avô por parte de pai. Sim. Né? E aí você tem uma evolução também profissional por esse lado da família, porque você tocou aí já num ponto mais na frente, né? Que é quando seu pai sai de uma área de construção e entra em energia. Mas conta um pouquinho dessa história a partir de seu avô, a história empresarial aí desse braço da família. Meus avós, tanto o Simão quanto o Manolo, são figuras assim que foram determinantes, eu acho que na construção de quem eu sou hoje e nas opções, nas oportunidades que eu acabei agarrando, né? Meu avô
Antes da gente começar a gravar, como eu estava falando aqui com vocês, meu avô, por parte de mãe, Simão, era professor de golfe e veio para a Bahia para trabalhar, coordenar o Cajazeiras Golf Clube, e naquela época ele passou, de certa forma, a circular muito, né? Pelas rodas da sociedade. O golfe sempre foi um esporte restrito a uma determinada, né, a determinada parte da população, então passavam por ali, né, passou ali pelo Cajazeiras personalidades, figuras políticas, e meu avô, por ser muito bom no que fazia, acabava sendo sempre convidado, né, para situações, para as reuniões, se tornou amigos, né, de muitas dessas pessoas. E, naquela época, o bairro já apresentava ali alguns problemas de desigualdade social, e ele passou, digamos assim, a ser um agente, né, político para o bem dessas pessoas que ficavam ali em volta. Não sei se você sabe, mas o golfe tem uma figura que é o caddy de bola, que são aqueles meninos que ficam pegando as bolas quando elas são arremessadas fora do campo. Carregam os tacos em busca de serem remunerados, né? E meu avô rapidamente se tornou uma pessoa que acolhia essas crianças. Meu avô, por parte de pai, Manolo Merron, veio para a Bahia em 1935, fugido da Guerra Civil Espanhola, naquela situação de crise econômica absoluta na Espanha, e chegou aqui e fazia o que a maioria desses imigrantes faziam, trabalhavam em restaurantes ou em bares. E começou a vida aqui no Brasil trabalhando como garçom. Foi garçom durante muito tempo, até que em determinado momento da vida ele funda uma pastelaria, ele constrói uma pastelaria que ficava ali atrás da associação comercial, e começou e passou a operar essa pastelaria. Essa pastelaria, no determinado momento, ela pega fogo, quando ele tinha 50 anos. E ele perde tudo, né? Então, depois desse longo período aí de batalha, de luta, e de cavando, né, os próprios espaços, porque imagino que é você chegar num país desconhecido sem saber exatamente o que é que vai dar. Isso é uma coisa que eu sempre penso, né? Sempre quando a gente está assim diante de alguma situação, ó, nada deve ser mais difícil do que isso. E naquela época, minha avó impulsionando ele a criar outras alternativas, e a procurar outras coisas, e a recomeçar, ele passou a fazer parte de todas essas instâncias, que na época eram as instâncias onde os empresários se encontravam, a Associação Comercial da Bahia, Rotary Club, principalmente o Rotary. Ele chegou a ser governador do Rotary. Então foi ali que ele voltou a circular. Você traz de seu avô esse espírito associativo, né? Total. Lá onde você vai beber, né, nessa fonte. Eu bebo essa fonte exatamente aí. Tem algum ensinamento alguma coisa que ele chegou e disse para você, que lhe marca ainda hoje? Olha, não exatamente uma frase, um ensinamento, mas a convivência, né? Era muito comum, uma vez por mês, ele me pegar, ele com minha avó também. Aí eu quero até fazer um parêntese, porque normalmente a gente sempre esquece de dar a devida importância à figura da mulher, né? Diante de tudo isso, que sempre ocupa ali uma figura de coadjuvante, quando na verdade ela contribuiu, né? Foi tão importante quanto ele, porque ela era quem fazia com que ele circulasse nesses lugares, que ficava ali, né, de noite, no pé do ouvido. Você precisa frequentar mais o Rotary, você precisa participar mais das reuniões da associação comercial, porque você vai conhecer pessoas, você vai ter a chance de recomeçar. Na época não tinha a palavra network, não? Não tinha a palavra network. Mas era exatamente o que ele estava fazendo. Na outra atividade, foi ali que ele conheceu, na época, os construtores civis da época, e passou a fazer construção, né? O primeiro prédio que ele construiu fica ali na Mouraria, chama Edifício Seabra. Até hoje, ele existe. E eu acho que a contribuição que ele me deu foi a contribuição da convivência, de contar, né, as histórias, de sempre ensinar para a gente, mostrar de onde ele veio. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Você nunca pode esquecer da sua origem e do ponto de partida para tudo. E isso foi determinante, porque o sentimento de humildade hoje que eu tenho e que eu vejo também dos meus irmãos, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Dele contar a história e compartilhar. Eu lembro que logo que a gente retomou nossa casa lá na Galícia, a primeira vez que eu fui com meu pai, ele fez um tour de como eles viviam naquela época, né? Mostrando as casas simples, como eles se aqueciam na época do inverno mais rigoroso, que você tinha um andar de cima e os animais ficavam embaixo, ali justamente para que a casa fosse aquecida, você comia o que você plantava.
os terrenos onde eles plantavam toda essa fonte de subsistência e viviam, né? Então, assim, eu diria que a grande contribuição dele para mim foi o exemplo. Era da terra para a boca, né? Da terra para a boca. Literalmente da terra para a boca. Isso. E aí, na segunda geração, seu pai? Então, Roberto fez até uma brincadeira. Primeiro, eu queria dizer como é ser filho, né, de alguém tão importante, né, um empresário muito influente, porque muitas pessoas dizem que ele é o Lombardi da política baiana. Todo mundo sabe que é, mas ninguém nunca Lombardi vê. da Bahia. O Lombardi da Bahia. E é exatamente assim. Né? Meu pai é uma figura que todo mundo sabe quem é, mas ninguém encontra. Ninguém encontra. Isso é uma coisa assim, super engraçada, porque às vezes virou uma fantasia. Virou uma fantasia, tá ali no imaginário. E as pessoas se perguntam exatamente isso. Às vezes, quando eu tô passeando com ele, que alguma amiga encontra, nossa, esse é seu pai, eu fico emocionada. Eu falei, gente, é isso. Olha, acho que talvez seja um dos grandes presentes, né, da minha existência. Meu pai é um pai pelo exemplo. E ele teve, assim, ele foi determinante na construção de tudo que eu e meus irmãos somos hoje. Porque além do sucesso empresarial, da dedicação, existe essa parte filântropa, né, da personalidade dele, que de fato é uma coisa que encanta. E que muita gente às vezes não entende, atribui sempre isso ali a uma intenção comercial, quando na verdade não é, né? Certo. Só convivendo no dia a dia para saber essa dedicação e esse sentimento de fato de caridade, de solidariedade, de querer que todo mundo melhore, né, de proporcionar. Eu acho que isso tem um pouco do papel do empresário também, né? De proporcionar, de desenvolver, de querer que as pessoas ganhem dinheiro também, de distribuir riqueza. Então... fazer a transformação no território para além da coisa física, né? Fazer a transformação do território para além da coisa física e, acima de tudo, eu acho que o amor pelo Estado e pela Bahia, né? Porque é muito comum que esses empresários, a partir do momento que eles conseguem o sucesso empresarial, eu não acho que isso seja um ato de responsabilidade, eu acho que muitas vezes as pessoas são levadas, né? Mas essa resiliência dele em ter insistido em permanecer e continuar fazendo coisas pelo Estado, quando ele poderia simplesmente abrir mão, né? E tomar outro rumo, eu acho que é encantador, merece ser prestigiado. E o fato hoje de eu liderar uma organização social que eu cheguei pelas mãos dele, eu tento fazer essa homenagem todos os dias, em todas as instâncias, como essa aqui agora, né? Que eu estou fazendo e desejando vida longa a Dr. Carlos, a Dom Carlos, como os íntimos chamam, lá na Espanha. Porque ele poderia morar em qualquer lugar do mundo, não é? Se ele optasse por sair daqui da Bahia, ele poderia ir para qualquer lugar que ele quisesse viver. E ele permanece na Bahia. E isso é significativo. Significativo e querer que o entorno prospere, né? Isso faz muito para que Salvador e a Bahia como um todo evolua e cresça. Exatamente. Mas, assim, voltando àquele ponto, como é que isso se dá na vida dele, eu acho que tem alguns fatores aí que foram fundamentais para a construção dessa personalidade, né? Poucas pessoas sabem, mas meu pai foi criado pela irmã da mãe, Dona Marina Seabra, que era uma quituteira de mão cheia muito conhecida aqui da época, né? Que vendia salgadinhos para toda a elite baiana naquela época e foi a precursora do pãozinho Delícia. É mesmo? Que coisa. E Dona Marina é uma marca, ela não patenteou na época, mas ela começou, tinha um formato um pouquinho diferente. E na época, meus avós, Manolo e Lola, tiveram 5 filhos. A minha tia mais velha, Ana Maria, que hoje mora na Suécia, pegou ali um vírus, uma doença contagiosa na época, que meu pai teve que passar um tempo na casa dessa irmã até que ela melhorasse, e ele acabou ficando, né? Essa irmã não era casada, não tinha filhos, ele ficou lá, e era uma pessoa com uma força de trabalho inacreditável, né? Inclusive, era na família, ela sendo irmã de outros irmãos, era quem trabalhava para financiar o estudo dos irmãos, mais uma vez voltando ao papel que era imposto à mulher naquela época, né? Não era o papel, digamos assim, você não assumia o protagonismo, mas a força de trabalho, muitas vezes, era proporcionada por ela.
E essa minha tia-avó, ela fazia os salgadinhos na garagem do prédio que eles moravam ali na Rua Flórida, no edifício El Prado. E rapidamente ela se tornou uma pessoa assim, cobiçada em função das coisas que ela fazia e começou a ganhar dinheiro. E meu pai ajudava ela a vender, eles saíam com os baús vendendo pãozinho ali na Rua Flórida e naquelas ruas ali, né, no entorno do bairro da Graça. E ela fazia uma coisa interessante com meu pai sempre foi assim, excelente aluno, né, na escola, e o que ele me diz é que muito do espírito empreendedor, o fato de ele se tornar empresário, ele deve a ela, porque ele queria fazer coisas, ela era muito rígida na criação, mas ela comprava essas coisas para ele fazer. Ele chamava ela de Dinda, né, porque era a madrinha dele. Dinda, eu quero construir um aquário. Ela comprava as coisas e fazia com que ele construísse. Então, nisso, o espírito de construtor foi nascendo ali, né? Até que... Ali nasceu o empresário, né? Ali nasceu o empresário e ela depois foi quem financiou, né, os primeiros passos dele e dos que viriam a ser seus sócios na construtora OS. Dando spoiler já do que vocês podem vir a perguntar. Mas a gente hoje quer saber de você. Né? Aí você vai, se forma, inicia a sua vida, volta para Salvador. Quando você volta para Salvador, qual foi o primeiro desafio que você encontrou? O primeiro desafio foi advogar na Bahia, naquela época, num ritmo completamente diferente do que eu fazia no Rio de Janeiro, por não conhecer as pessoas, ser ali, né, um cenário novo. Que idade você tinha quando você voltou? Quando eu voltei, eu voltei em 2005, tinha 25, quando eu voltei para cá. E eu acho que foi, de fato, sentar na cadeira e entender, né, todo aquele contingente e o volume, né, de contencioso que fazia parte ali do passivo das empresas e do nosso ativo imobiliário. Mas eu acho que passar a circular, de fato, num ambiente que não me era estranho, porque eu sou daqui, mas que eu tinha passado um período, né, você estava afastada, distante, né? Que eu estava afastada, então conhecer as pessoas, voltar a transitar. Enfim, as figuras ali que, de certa forma, são necessárias para que você vá abrindo, né, os caminhos. Mas eu queria ouvir também um pouquinho do papel, porque valorizando, como você mesmo disse, o papel feminino, eu queria ouvir também um pouquinho da influência, da participação de Dona Abigail. Dona Abigail, que é uma das mulheres mais educadas e elegantes que eu conheço nessa Bahia. Pode ter certeza disso. Isso não é dito só por mim, não. Isso é dito por quem conhece ela. Minha mãe é outra pessoa também que tem uma influência determinante, principalmente no posicionamento e, digamos assim, no papel desempenhado pela mulher na sociedade, né? Minha mãe é professora e sempre teve um discurso, assim, sempre me influenciou positivamente para que eu conquistasse uma situação de independência. E fazendo, de fato, uma crítica a esses papéis que historicamente foram impostos às mulheres e que o caminho era um caminho ali já pré-determinado, né? E que hoje ainda acontece muito. E minha mãe foi, digamos assim, um ponto-chave para que eu não fizesse essa repetição. Que às vezes você está ali até numa... De coadjuvante para ser de coadjuvante principal, ou de tomar um caminho principal. que muitas vezes até inconsciente, porque é muito comum isso no universo feminino, você achar que você só tem aquele caminho ali, né? Porque de fato, digamos assim, como a sociedade durante muito tempo te recepcionou. E minha mãe sempre quebrou, né, esse paradigma, me apresentando personalidades políticas, na forma como ela trazia coisas para eu ler, os filmes que a gente assistia, muito assim do meu interesse por política eu devo a ela, né? Então era muito comum a gente ficar até tarde assistindo programas políticos, inclusive quando eu não podia dormir muito tarde, mas era uma coisa assim que a gente fazia, né? Assistindo debates e programas, então, sem dúvida nenhuma... Então, esse universo político sempre te encantou, né? Essa temática. Sempre encantou. E minha mãe tem um papel determinante nisso, né? Por conta dessas coisas, dessa realidade que ela apresentava e que relativizava, né? Preste atenção, valorize o trabalho das mulheres, enfim, e por aí, foi. Nessa pegada, você em algum momento foi tentada a ter uma vida política?
Ou você pensa em ser política? Olha, eu já pensei em ser política, né? Em determinado momento da minha vida, inclusive, assim, com perspectivas reais. Depois, isso foi sendo deixado de lado, por circunstâncias outras. Eu acho que é complicado, assim, você confundir o papel do empresário com a atividade política. Não sei se exatamente é um espaço que me cabe, principalmente quando você hoje, na associação comercial, entendo que você não precisa fazer política com mandato, né? A política está em nossas vidas, nas decisões. Você pode ter voz política sem ser Você partidária. pode ter voz política sem ser partidária. Mas eu já pensei, sim, isso é um assunto que está superado, já foi deixado de lado. E eu me sinto um agente político, né? Porque presido uma organização social em que, de certa forma, a gente faz política, não faz política partidária, mas faz política ali o tempo inteiro. Porque o trabalho de uma organização da sociedade civil não deixa de ser um trabalho, principalmente da Associação Bahia Viva, de contribuir com políticas públicas, né? E hoje, como vice-presidente da Associação Comercial, ter voz e reverberar pautas que são importantes, né, para o empresário, principalmente em relação aos temas que me cabem. Então, eu me sinto uma agente política sem mandato, respondendo a preocupação e a curiosidade de muita gente, porque isso é uma coisa muito comum. Mas eu ainda recebo convite. Antes da gente mergulhar, assim, na atividade profissional da Bahia Viva, nas atuações na seção comercial, fale um pouquinho sobre Bruno, seus filhos, só um pouquinho, fala pra gente. Bruno, eu conheci Bruno, né, numa festa e a gente começou a namorar e hoje eu diria assim que eu tenho uma... É o casamento, veja, quando eu digo perfeito, eu não digo perfeito como se você não tivesse os problemas, né? Todo mundo tem problema, claro. Mas em relação à compreensão da vida assim, de um do outro. Então, o fato dele ser advogado, né? Ele é advogado eleitoralista, eu sei advogado, os nossos universos são universos que convergem o tempo inteiro. Então, isso para nós é maravilhoso, porque além do prazer, né, de estar junto como casal, existe também o prazer de dividir a atividade profissional, que a minha é pesada e a dele também. Então, essa compreensão recíproca, né, por parte de ambos é fundamental. E o resultado disso são 2 filhos maravilhosos, Antonella, que faz 7 anos agora, e Bruninho, que faz 5 anos em abril, e foi uma... Tanto para mim quanto para ele, né? Nós já tínhamos tido um casamento antes, então foi uma tentativa de segunda, que a gente trouxe aí esse resultado maravilhoso, que é a formação de uma família, a gente está super feliz. Invariavelmente a gente até cogita assim aumentar, mas a gente sempre vai ficando para depois, vai postergando, vai deixando para lá. Mas eu diria que a gente está num momento muito, muito bom da nossa vida, né? E tudo foi uma construção, né? Então o fato dele ser advogado, também ser advogado, é uma coisa que para nós é bacana e aproxima ainda mais, né? Porque além de ter o prazer de dividir as coisas como casal, a gente tem um prazer também de dividir nossa atividade profissional. Nada melhor do que você chegar de noite, conversar com seu companheiro, né, sobre o seu dia, ele entender, gostar da sugestão, apresentar alternativas. Não, tá assim, vamos por outro caminho. E a Isabela mãe é muito protetora, Isabela muito mãe, lioa, a Isabela mãe é lioa, mas eu sempre gosto assim de... Eu acho que a gente acaba sendo uma reprodução do que a gente recebeu, né? A influência da educação que a gente recebeu com os nossos pais. É claro que a gente não precisa repetir padrões, né, de comportamento, claro, que nem sempre são adequados. É importante, né, que você identifique ali um processo de melhoria, né, um erro ou outro. Eu incentivo muito a independência assim, dos meus filhos e gosto muito de puxar eles para um espectro assim, real, né? Que eles têm uma vida de privilégio, que a maioria das pessoas não tem acesso ao que eles têm, que precisam ter comportamentos humildes, respeitar os mais velhos, se esforçar para conseguir, né? A gente hoje vive num mundo, principalmente com o avanço, né, tecnológico, com esse mundo instagramável e de aplicativos e tudo mais, a gente dá a sensação que você consegue tudo ali num passo de mágica da tela. Então, eu tento, assim, a minha maneira, né, sem ter lido nada em nenhum manual, fazendo exatamente uma repetição do que eu aprendi, do que eu vivi em casa, e Bruno também. A gente tenta ali trazer esse tipo de educação para os nossos filhos. Olha,
você falando sobre seus amores, né? Aqui, esposo, família, seus filhos. Também tem uma paixão, né? Que é a Bahia de Todos os Santos. Sim. Né? A gente sabe que você tem uma identidade muito grande na Bahia de Todos os Santos. E você chega aí, num momento da sua vida, e constrói uma organização não governamental que tem um braço ambiental, social. Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia é um projeto liderado pelo meu pai que começa em 99. Né? Mais uma vez, eu acho que sofrendo a influência dos pais e de toda esses agentes sociais que foram determinantes na vida dele. E da minha infância, Então a Bahia Viva é de 99. 1999, quando ela é constituída, né? E assim, a minha infância eu tive muito contato com a natureza, né? Pela convivência no sítio, pelas idas à Galícia, na Vila Canária, pelas idas à Galícia, né? Que é um lugar rural, as aldeias, né? Que nossa família ainda tem casa. E pelos passeios de barco que eu já fazia com meu pai. Então, qual era o nosso programa de fim de semana? Sair numa lancha Cabrasmar 36, que ele tinha, e ficar parado ali atrás da ilha de Bom Jesus, quando nem existia a possibilidade ainda de ter aquela ilha que fica ali, né, na contracosta. E esse era o nosso lazer, né? Então a gente parava o barco ali, ficava ali. E eu acho que a partir do momento que ele escolhe eleger aquele lugar ali como lazer, né? Quando existe a aquisição da ilha, que ele passa a construir, um incômodo em relação ao cenário que se avizinhava e que estava constituído ali naquela região, naquele momento, que não é uma coisa restrita só àquela região. Então, por alguma razão, a Baía de Todos os Santos ela saiu do espectro de planejamento urbano, turístico, em detrimento de outros lugares, né? Não sei se pela chegada de todo aquele polo industrial, eu acho que não é esse o problema. Acho que foi uma escolha mesmo, não é, de projetar. Eu acho que o Estado perdeu essa capacidade de planejamento articulado, então ficou restrito a cada município tentar... Exatamente, talvez tenha sido isso. Então, assim, você teve ali uma escolha para projetar outros lugares e não a Baía de Todos os Santos, principalmente aquela região. Então, a partir do momento que aquilo ali passou a ser a consolidação do nosso lazer, não faz nenhum sentido, né? Você fazer um investimento enorme no seu lazer, construir uma casa bacana com todo conforto, se você tem ali um entorno sofrendo com a falta de elementos básicos, né? Então eu lembro bem que em Bom Jesus, há 15 anos atrás, não tinha energia elétrica, né? Então como é que as pessoas de Bom Jesus viviam? Isso é uma coisa muito importante, principalmente quando você toca no tema da sustentabilidade, porque sustentabilidade é dignidade, né? Então Bom Jesus funcionava gerador. O gerador ligava às 6 da tarde e era desligado no outro dia Isso às há 10 da 15 manhã. anos atrás, ontem. Há 15 anos atrás, ontem, né? Então, se você queria armazenar alguma coisa, você precisava ter um isopor em casa. Não, você comprou uma carne para poder fazer um churrasco no fim de semana. Você botava no isopor com gelo. Né? Então, aí você vai ter uma casa de praia. A vacina no posto médico. A vacina no posto médico, todas as outras coisas, todos os elementos básicos, né, necessários para que você tenha uma vida digna. Então, assim, qual a razão? Então, eu vou ter uma casa de praia super aqui do lado e as pessoas aqui sem condições mínimas, não faz nenhum sentido. Mas eu acho que eu atribuo muito isso ao espírito público dessas pessoas que estavam ali. Inclusive o nosso vizinho, né, de casa de praia de ilha, Paulo Cavalcante, que hoje é presidente da Associação Comercial da Bahia, e acompanhou, né, como ninguém, o início desses trabalhos, né, fazendo parte da constituição da Fundação Bahia Viva ele era desde o início. Desde o início? Ele estava desde o início, né, desde o início. E hoje é do Conselho Curador da Fundação Bahia Viva. Então, eu acho que a Fundação ela nasce nesse momento, né, de incômodo e de espírito público empresarial, né? Afinal de contas, deveria ser comum, né, você devolver o sucesso que você inevitavelmente ali conquistou com muito esforço, claro que gozando de alguns privilégios, que a gente sabe que nem todo mundo consegue conquistar essas coisas por falta de oportunidade, mas que eu vejo como uma coisa natural do empresário querer devolver e fazer e contribuir para que a vida daquelas pessoas ali no entorno melhore. Então foi exatamente dessa forma que começam os trabalhos da Fundação Bahia Viva, né? São inspiração de empresários baianos inconformados com o status urbano e social que se apresentava
ali na época. E Na época depois... se falava muito sobre responsabilidade social corporativa, né? Hoje é ESG. A ESG, ela sempre existiu, né? Na história, pelo menos, da atuação de todos os lugares que meu pai fez parte, a responsabilidade social sempre foi uma coisa muito presente, né? Eu lembro que a OS foi uma das primeiras a apostar, assim, né, de forma mais intensa em trabalhos sociais, né? Chegou a financiar o Projeto Axé durante muito tempo, existia uma escola, né, para ensinar meninos de rua que eram acolhidos a se tornarem mestres de obra, a trabalharem, né, nos serviços técnicos de engenharia. E você, de longe, você acompanhava esses passos dessas... De longe eu acompanhava, passei esse período, né, no Rio de Janeiro estudando, né, quase 5 anos e meio. Quando eu voltei, eu fazia parte do corpo técnico da Fundação, mas não como presidente, até que em 2012, por uma decisão do Conselho Curador, e já sob essa ótica, né, ESG, principalmente de proporcionar às mulheres o comando, né, de corporações, de instituições, eu fui convidada a assumir a presidência, onde eu estou desde então. É, assim, flagrante o desenvolvimento da Ilha dos Frades, né? É flagrante. A preservação, a evolução, a bandeira azul, que é uma coisa que era talvez alguns anos atrás na Bahia inimaginável, né? Você tem uma bandeira azul, então um selo internacional, é uma bandeira azul e tudo mais. Quando a gente chega ali, que a gente vê aquela estrutura que foi criada, né, para que a gente tenha ali, né, eu vou citar um exemplo apenas, né, de Angelucci, nossa famosa preta, que tinha um restaurante na Ilha de Maré, e que ela dizia o tempo todo, Marcelo, a Angelucci era fotógrafa do Correio, do nosso co-irmão aqui, o Correio da Bahia. Ela era uma profissional da área de comunicação. E fazia o restaurante ali como uma vocação pessoal dela. Ela fazia, Marcelo, aqui falta luz e eu perco tudo que eu comprei para esperar as pessoas no fim de semana. Aqui falta água e eu tenho que sair desesperada buscar água porque as pessoas não vão ter onde lavar a mão depois que comer. Então a gente tinha ali um lugar bacana, bonito, que ela transformou com muita... E aí ela sai de lá por falta absoluta de condição e vai para um restaurante que foi, né? E aí eu queria lhe ouvir, né? Como é que é aquela transformação ali? Como é que a Bahia Viva... Não, isso é super importante e de fato é um case, assim, eu acho que para o Brasil. A ida de Angelucci, especificamente, foi uma ideia do meu irmão Gabriel, que frequentava um restaurante em Ilha de Maré e passou aí com uma frequência, né, grande, e aí me ligou um dia e disse, Bela, por que não convidar Angelucci para fazer parte do projeto lá da Ilha dos Frades? Porque até então, isso é uma marca da Fundação Bahia Viva, mas quando eu falo de Fundação Bahia Viva, é preciso entender que isso é uma marca das pessoas que estão por trás dela, né? Porque aqui eu estou representando a instituição, mas obviamente que você imprime ali o seu jeito de ser nas ações, né? As ações da Fundação Bahia Viva são um reflexo de tomadas de decisões de pessoas que hoje a mantêm. E a gente sempre tomou a atitude de requalificar os negócios locais, né? Diferente do que acontece na maioria desses balneários, que é um afungentamento, né, do trabalho nativo, a gente sempre tomou a atitude de requalificar os negócios locais. Primeiro porque é um trabalho de empreendedorismo, né? E é uma organização social que incentiva o empreendedorismo. Além disso, você fazer uma distribuição de geração de riqueza e renda, mesmo para que essas pessoas possam entender que elas podem viver da vocação econômica natural. Eu acho que esse é o grande... o ponto alto, né, da conversa quando se fala de Fundação Bahia Viva, da atuação dela ali na Ilha dos Frades. É você pegar um lugar, né, e fazer com que as pessoas entendam, que a sociedade entenda e que os gestores, né, políticos entendam que você precisa fortalecer a vocação econômica natural do lugar, que naquelas ilhas é o turismo, né? Então, a gente sempre... a nossa marca sempre foi requalificar os negócios locais. Portanto, nada melhor do que... Isso não impede que você traga pessoas que sejam facilmente inseridas
né, dentro desse ciclo e dentro desse contexto. E a Angelus Figueiredo é uma delas, né? Eu digo, ela é um ícone, mas você tem mais ali. ela é um ícone, existem muitos outros, né? Mas assim, Angelus, ela tem uma participação fundamental porque ela conseguiu mostrar a Ilha dos Frades para o mundo, né? Então, digamos assim, que ela é um braço hoje da Fundação Bahia Viva, porque primeiro que ela incorporou esse conceito. Ela não está ali em nenhum momento, divulgando comercialmente o restaurante, como ela poderia fazer, porque afinal de contas foi um convite, né? Ela é uma agente atuante, né? Na melhoria do serviço das outras pessoas. Roster, né? Uma roster fazendo parceria com outras pessoas, né? Com os outros restaurantes. Não, tá cheio aqui. Peraí que eu vou te apresentar um restaurante aqui do lado, que a comida é muito boa e que você vai sair satisfeitíssimo também. Então, digamos assim, é um trabalho muito colaborativo. E a ida dela para lá significa esse novo momento de criar um destino perto de Salvador, a 35 minutos de barco, né? 45 minutos de carro, se você for até Madre de Deus, depois tem que pegar um barco para chegar lá. Significa esse novo momento de dizer o seguinte, olha, a gente tem um ativo, né? E que a gente vai reformular ele, na verdade a gente vai requalificar. Era um ativo ambiental. É um ativo ambiental, mas você vai propor uma utilização inteligente desses recursos que estão ali hoje. Então, o que era precário vai deixar de ser precário. O serviço que era precário, ele vai deixar de ser precário, né? E, paralelamente, nós fomos buscando parceiros que entendessem esse conceito. Exatamente assim que essa chegada do restaurante Preta e depois o Taperi. Então, requalificação dos serviços locais. Né? Impressionante como as pessoas hoje lá atendem de forma diferenciada. Com certeza. Como os nativos têm onde trabalhar e sustentar as suas famílias. Exatamente. Né? É fantástico. Isso. E requalificação dos serviços e buscando paralelamente esses parceiros que endossem o nosso conceito. Porque o que a gente quer, acima de qualquer coisa, é requalificar o comércio local. Né? Então, quando você vai ali andando para Preta, que você vê ali aqueles restaurantes, aquele corredor que a gente chama de Vila das Mulheres, porque a maioria deles são liderados por mulheres, chama Vila das Vila Mulheres. Das Mulheres. São ex-barraqueiros e barraqueiras, né, que operavam na praia sob condição de absoluta insalubridade, mas porque era o que dava para fazer, você tinha que pagar suas contas, o boleto chega, vamos se virar do jeito que dá. Interessante, viu, Isabela? Você fala isso, a gente vê muito o governo dizendo assim, não, temos que fazer os APLs, que são os arranjos produtivos locais. E você está dando um exemplo vivo que é possível, né? Uma grande empresa chegar no local, entender a cultura local e empreender, co-empreender com aqueles agentes locais, né? Tem, inclusive, paciência para essa transformação. Porque se tem uma coisa hoje que o terceiro setor me ensinou, é paciência e que nem tudo é o seu tempo. Né? O tempo é o tempo das coisas. Né? E essa transição das barracas de praia para restaurantes profissionais, para mim, ela significa, né, a incorporação perfeita dessa frase. Então, o que antes era explorado de forma precária, hoje é explorado de forma requalificada. Né? E o melhor de tudo isso com recurso próprio. Não tem R$1 público em tudo que você vê ali hoje naquele destino. Olha, eu conclamo a todos os baianos. Né? É óbvio, as pessoas de fora já vêm preso, mas todos os baianos têm a obrigação de ir à Ilha dos Frades, de conhecer esse projeto. Tem outro destino na Bahia de Todos os Santos com aquela infra, né? Hoje não tem. É uma pena que não tenha. Pena, né? Pois é. Porque uma outra coisa também, né, que acho que faz parte desse espírito, né, corporativo do empresário, que às vezes eu acho que falta para nós empresários baianos, é que todo mundo tem a chance, todo mundo tem a oportunidade. Então a gente não quer que as coisas aconteçam só ali, não. Até porque a Fundação Bahia Viva, pelo seu estatuto, ela pode atuar em qualquer lugar do Recôncavo Baiano. Né? É uma pena que hoje a Ilha dos Frades seja a única opção, num universo de 56. Imagine. Então, assim, veja você o que poderia ser se fosse uma decisão investir no turismo. Uma decisão. Né? Sem dúvida nenhuma, os gestores, representantes do executivo municipal e estadual reconhecem a importância do turismo, mas não é uma decisão que nós sejamos um estado turístico. Exatamente. Não é uma decisão. Como a gente vê na França, na Espanha, né? Onde você tem ali uma... Eu estava outro dia conversando, foi muito, muito interessante, uma conversa com a secretária do município de La Paz, que tem sido assim, uma mãe, né, para o segmento náutico, e ela dizia exatamente isso, assim, que deu exemplo de La Rochelle, e a gente já teve a oportunidade de falar, né, diversas vezes sobre isso, principalmente na época, né, que você estava à frente do Yacht Club,
que La Rochelle é uma cidade comum e que o prefeito decidiu que ela seria um polo náutico. Né? Exatamente. Ela seria um polo náutico, então viabilizando, né, a construção de marinas e Tem uma marina municipal lá que tem 5.000 barcos. Abraçando tudo de bom e todas as possibilidades que o segmento náutico pode proporcionar. Então, hoje, eu digo infelizmente, tá? Eu fico feliz por a gente ter conseguido entregar alguma coisa, mas eu acho que você poderia ter uma infinidade de oportunidades. Aproveitar aqui sua voz, onde é que está o obstáculo? As questões ambientais, o que falta é apetite empresarial ou falta ambiente para investimento? É pressuposto básico da existência do empresário o lucro, né? Mas hoje esse lucro precisa vir acompanhado de uma responsabilidade social, que para muitos sempre existiu, mas agora existe um reforço com as pautas ESG, né? Ou seja, não só é uma necessidade, mas também está na moda ser assim. Para nós, responsabilidade social sempre foi uma coisa, sempre foi um item ali presente na nossa atuação. Mas que bom que hoje as 3 letrinhas, que é essa sigla, ela influencia positivamente. Nunca vai faltar apetite empresarial, a menos que os empresários não existam. Então, se você é um país que não forma empresários, esse apetite não existirá, porque os empresários não existem. Mas existindo, nunca faltará apetite. Eu acho que falta ambiente. Ambiente. Sem dúvida nenhuma. E te digo isso com muita segurança. Não pode ser tão difícil empreender no nosso país. E é difícil, principalmente quando se trata de agentes fiscalizadores. E eu digo assim, aqui, Marcelo e Roberto, isso com muita tranquilidade. Eu não estou fazendo uma generalização, tá? Claro. Até porque você fazer uma generalização é uma atitude, digamos assim, irresponsável também, de serviço, mas existe sim uma compreensão enorme por parte de vários agentes, né? Um deles é o Ministério Público, né? Que pode hoje mover qualquer coisa contra a sua atividade sem precisar provar, né? Ou então é muito comum que você tenha uma licença questionada depois de 10 anos de análise. É terrível mesmo. Né? Então, assim, você virar para a Bahia, ou se você é dono de uma cadeia, né, internacional de hotéis, e que você quer fazer um investimento de baixo impacto, porque isso é outra coisa que você precisa estudar, né? Não é todo lugar que cabe tudo. Existe lugar que cabem grandes coisas, lugares que cabem médias coisas, poucas coisas, lugares que não cabem nada. Né? Eu não sou a favor da ocupação completa. Claro. Você tem que ter uma unidade de conservação e de preservação integral. Né? Mas em isso regiões ocupadas... Nem se discute isso, nem se discute. Então, assim, às vezes assim, existe ali um excesso de um preservacionismo irracional. Né? Principalmente quando se trata de áreas ocupadas. Ilegal, porque você tem o direito, o empreendedor tem o direito de fazer, a lei permite, e criam-se obstáculos processuais para que o investimento não aconteça. O investimento não aconteça. E essa relativização, a falta de segurança jurídica, afugenta o empresário. Então, ele não vai fazer uma opção de vir para a Bahia, para o Brasil, ele vai para a Tailândia, eu digo assim, em relação às cadeias internacionais, aos negócios nacionais. Ele vai procurar outra atividade, né? É tão difícil, porque ninguém está dizendo aqui que você não quer cumprir a regra, mas não é razoável que você seja submetido à análise do seu negócio sobre regras e que essas regras sejam relativizadas porque a pessoa acha que não deve ser, né? Porque ele acha que está errado, acha que a compensação ambiental que lhe foi imposta, ela não é condizente com o que ele acha que deveria ser. Então, esse status, né, de ambiente não convidativo, ele se firmou, e um exemplo disso, e isso aí é um recado, aproveitando aqui, né, a audiência de vocês e a seriedade e a credibilidade do programa, existe aí, né, cavaleiros, né, do apocalipse que ficam ali estendendo uma discussão, mas que quando na verdade você não melhora a vida de ninguém. Né? Então, assim, eu sinceramente não consigo entender essa falta de construção de ambiente convidativo, e um exemplo disso é que muita gente às vezes atribui uma cobiça enorme à Ilha dos Frades. Eu quero que você me aponte qual a última cadeia internacional que se interessou pela Baía de Todos os Santos, se ela fosse tão boa assim. Parece até que o capital, né, que o capital não tem outras oportunidades. A discussão é a questão da tempestividade, muitas vezes. O empresário, uma grande cadeia, vem aqui,
entende o local, tenta fazer um empreendimento, os obstáculos são tão grandes que ela vai embora. Nós tivemos diversas empresas que queriam investir na Bahia e não conseguiram, por causa desses obstáculos ambientais, sociais, que a gente não consegue resolver. Quem conhece a Baía de Todos os Santos bem, quem frequenta, quem vai aos destinos náuticos, né? E hoje isso é acessível a qualquer cidadão, porque hoje você tem um barco no preço de um carro popular. Você pode ter um barco no preço de um carro popular. Então não é... Se você tem a vocação náutica, e nós estamos à beira de uma baía, da segunda maior baía do planeta Terra, né? Dito por Lars Grael, por Torben Grael, a melhor baía para se navegar no mundo, para se disputar regatas, para se buscar lazer. Então, nós estamos diante de uma oportunidade que a natureza nos deu de presente e que você só tem um lugar dessas 56 ilhas, né? Porque até a própria ilha de Itaparica, com o município de Veracruz e o município de Itaparica, você não encontra absolutamente nada na linha do que existe no padrão do que foi feito pela Fundação Bahia Viva ali na Ilha dos Frades. Então, você se questiona, quando você vê o Caribe mexicano e o Caribe americano, e aí você vê um pier de 4 quilômetros dentro do oceano, onde você para 4 transatlânticos de cada lado e descem ali 50 mil pessoas no fim de semana, que vai gerar emprego, renda, vai consumir, vai transformar a vida de uma população que vive ali naquela ilha do Caribe mexicano ou americano. E lá, embaixo daquele pier, continua tendo peixinho, continua tendo lagosta, continua tendo lula, continua tendo a vida marítima. Então, assim, por que você não faz isso? Porque isso transformaria, eu diria que, seguramente, o recôncavo da Bahia. Inclusive fazendo um planejamento, porque isso é uma... E eu acho que essa conversa de Baía de Todos os Santos, ela sempre passa pela falta de planejamento, aliado à falta de ambiente empresarial, né, convidativo, para que essas pessoas se interessem por todo esse ativo que nós temos. E a falta de o planejamento, inclusive, vai determinar onde você pode receber um cruzeiro. Não são todos os lugares que você pode receber um cruzeiro, claro, mas certamente deve ter algum lugar onde você possa receber, né? O que não pode é não poder nada. Que é o que então, parafraseando até um político famoso que outro dia disse isso, quem não pode nada, acaba podendo tudo, né? Então, assim, essa confusão de regras, essa falta de segurança jurídica, então esse movimento para você impedir, né, que a gente se transforme num lugar difícil, existe um preço que está sendo pago. E esse preço não está sendo pago por mim, nem por você, Roberto, nem por Marcelo. Esse preço está sendo pago pelas pessoas que cada vez mais carecem de oportunidade, carecem de elementos básicos, né, para que tenham uma vida digna. E, infelizmente, a gente joga fora todas as oportunidades que o turismo poderia proporcionar se existisse aí uma convergência e um diálogo para que esse status fosse reformulado. Eu ainda sou a favor, por mais que eu faça críticas contundentes e uma defesa firme, né, em relação a movimentos sociais que reverberam discursos, na minha opinião, né, de cavaleiros do apocalipse e propõe ali uma realidade utópica, seja de agentes fiscalizadores que insistem, né, em manter ali, né, uma atuação irracional. Eu ainda acho que dá para a gente construir uma coisa diferente e não é justo, né, com o nosso Estado, um Estado que tem uma diversidade e um privilégio geográfico como o nosso, jogar fora tantas oportunidades. Eu não digo só em relação à Baía de Todos os Santos. Eu falo Baía de Todos os Santos porque, digamos assim, é um assunto que talvez eu tenha um pouco mais de propriedade para falar. Mas não é um problema só com a Baía de Todos os Santos, né? Não, tem que ter muita coragem para empreender. Não é fácil. O ambiente não é amigável. E eu fico sempre brincando que a gente tem uma cultura de praia. A gente não tem uma cultura de turismo. A gente criou a cultura da praia, de ir ali, pensar no isopor,
deitar na areia, como se aquilo resolvesse, que aquilo fosse uma função turística. O turismo vai muito além, é uma indústria. E vocês são, né, assim, o exemplo da indústria turística viva. Né? O empreendimento de vocês, eu tenho certeza que talvez um marco divisor na Baía de Todos os Santos. E é por isso que a gente está aqui hoje, né, agradecendo a vocês por isso, né, por essa coragem, né, de poder enfrentar todos esses obstáculos que eu sei. E quando o obstáculo chega, alguém fala, quer dizer, as vozes políticas também se calam. Né? Então é hora de a gente começar a pensar, e aí o Paulo, né, o Paulo Cavalcante tem um papel fundamental, e você lá também, e a associação comercial, e as entidades empresariais, para a gente poder botar voz nisso. Porque não dá para você tirar o capital daqui para investir em outro lugar se a gente tem todo esse ambiente, né, esse meio ambiente propício para esses investimentos. E agora a gente vai entrar agora na reta final, né, Marcelo? Eu só queria antes, Roberto, que rapidamente Isabela passasse, se você puder ser rápida, eu espero que possa, pelo Fórum Baiano das Cidades e do de Sustentabilidade, porque aí já foi uma ação sua dentro da Associação Comercial, né? Sob a presidência de Paulo, você já trouxe esse espírito. Fale um pouquinho antes da gente, aí a gente passa para o ponto a ponto e aí você dá a sua mensagem final. A associação comercial, ela chega num momento da minha vida que diria assim, é como se fosse uma reunião, né? De tudo que eu tenho feito, né? De todo o investimento e dedicação, né? que eu tenho dispensado em relação ao meu trabalho como advogada, ao trabalho na Fundação Bahia Viva, como se fosse a chance de eu falar para outras pessoas e também, não só sobre esse assunto, mas diversos assuntos que eu considero pertinentes, que são de interesse do empresário. Então, como você disse, isso aí é uma coisa que é uma história que para mim começa lá atrás, né, por influência, né, da atuação do meu avô, e é uma oportunidade única para resgatar o papel do empresário nisso tudo, porque eu acho que às vezes ele não está bem explicado. E Paulo vem fazendo isso muito bem com esse movimento da Via Cidadã Transformadora, que é essa explicação, né, em relação ao papel do empresário. As pessoas precisam entender. Inclusive, não afastar o empresário como uma figura importantíssima no tripé da sustentabilidade. Sem empresário não existe sustentabilidade. Sem empresário não existe empregabilidade. Se você não tem renda, você não consegue fechar essa conta da sustentabilidade. Então, a gente precisava criar uma estratégia para conversar melhor, né? Sobre esses assuntos. E depois de um período aí pandêmico, onde as pessoas não se encontravam, foi uma decisão do núcleo de meio ambiente da Associação Comercial da Bahia, coordenado por mim, né? Eu cheguei ainda sob a presidência de Mário Dantas, mas passei a fazer parte da diretoria executiva com a ascensão de Paulo, de que forma nós conversaríamos sobre esses assuntos. E qual foi a decisão? Nada melhor do que você promover eventos, convidando personalidades de todas as instâncias, né? Mas sempre sob essa ótica. A gente precisa explicar melhor esse momento, né? Inclusive porque eu acho que a gente vive um momento de fadiga de discurso, né? Ninguém quer mais e aguenta mais ouvir propostas utópicas. Nós temos problemas a serem resolvidos. Ninguém está negando. Ninguém nega a emergência climática, por exemplo, mas existem situações em que você precisa resolver. Acesso a saneamento básico das pessoas, por exemplo. Né? Segurança jurídica, para que você mantenha um alto nível de empregabilidade. Então, de que forma a gente iria comunicar? Então, isso foi uma coisa criada por mim em parceria com outras pessoas. Nada do que eu faço, isso aí você vai facilmente perceber, eu faço individualmente. Eu gosto de movimento em grupo. Eu acho que a gente só consegue as coisas fazendo um movimento de grupo. E por isso foi a decisão de criar 2 eventos, cada um levando um nome, mas nos associando, né? E eu digo isso como instituição, associação comercial, com outros institutos que tivessem um trabalho mais técnico, que se debruçassem mais sobre pesquisas científicas. Então, qual foi a decisão? Criar um evento para falar mais de direito ambiental propriamente dito, e para isso
nós nos unimos ao IBRADES, né, que é um instituto conhecido e com bastante, assim, que goza, né, de respeitabilidade, de credibilidade, presidido por Jorge Zumbert, que foi meu professor durante a especialização em Direito Ambiental na PUC, e o resultado de entrega foi um resultado, assim, de absoluto sucesso. Não só pelo quórum, né, então ele foi feito em maio do ano passado, durante 2 dias, onde nós tivemos a participação de representantes de diversas instâncias, do Judiciário, Ministério Público, representantes de empresas, representantes da sociedade civil, onde a gente pôde propor e apresentar, né, todo esse universo de questionamentos e propondo uma conversa clara, né? Existem dificuldades, o problema está aí, mas a gente precisa enfrentar, principalmente em relação a temas sensíveis e que às vezes a gente acaba colocando ali o Brasil como uma pária, quando na verdade não é uma imputação justa. Transição energética, por exemplo, né? Nós trouxemos o secretário, teve a presença do ministro, né, de Minas e Energia, uma palestra do secretário nacional do Ministério, dizendo o seguinte: olha, o Brasil já vive uma transição energética, né? Então não é justo que o mundo diga que nós somos os responsáveis, né, que a responsabilidade pelo aquecimento global, essa parcela significativa, ela seja promovida pelo Brasil. Não é verdade. O Brasil já vive uma transição energética. A maior parte da matriz energética do Brasil, ela já é renovável. Então, desmistificar, né, situações, né, principalmente em relação à utilização de alguns recursos. Se fala muito carro elétrico, né, energia solar. Está havendo uma preocupação com essas baterias, com essas placas a longo prazo, né? Então, propor ela a partir de um espectro mais real, mas tudo isso contado por pessoas capacitadas e que possuíam ali, gozavam, né, de uma credibilidade e também de uma respeitabilidade intelectual da academia, do judiciário, dos poderes públicos, da iniciativa privada. Congresso esse que terá uma segunda edição, né, ano que vem, no mesmo lugar, provavelmente com novidades. A grade ainda não foi divulgada, mas ele reverberou muito bem, inclusive nacionalmente. Então as pessoas hoje já perguntam, já se interessam, já apresentam, né, já é uma marca, voluntariamente, né? Já é uma marca, se transformou numa marca, já aderiram, né? Então você já tem uma Vai procura ser aí o quê? Bianual, de outros anual? estados. Como é que você está pensando? Veja, quando a gente lança um projeto, o mundo ideal é que ele seja anual, mas a gente sabe da dificuldade de fazer anualmente. Eu acho que o direito de sustentabilidade, ele pela grandeza e por tudo que ele representou, existe assim a chance da gente fazer anualmente. Mas eu gosto de dar um passo de cada vez. Então, nós tivemos a oportunidade de repetir esse ano. Então, tão logo a grade seja divulgada, a gente vai, né, através das mídias sociais e da imprensa parceira, fazer uma divulgação em cima dos temas que serão abordados. Outro evento, que isso aí eu digo assim, que até mais uma realização pessoal, muito mais pela minha atuação, né, porque a Fundação BEV, a história da Fundação BEV, ela está diretamente ligada ao planejamento urbano, né? Então, a gente fala muito, né? Essa é a grande filosofia, né? Planejar para ocupar. Foi a ideia de criar o primeiro Fórum Baiano de Direito das Cidades, né? A partir de uma iniciativa também da Associação Comercial, no mesmo formato, se associando com outro instituto, justamente para que desse esse apoio técnico, não só de conhecimento jurídico, mas também de pesquisa. E dessa vez nós nos associamos ao Instituto Baiano de Direito Imobiliário, sob a presidência de Carlos Onofre. Então, tão logo a gente apresentou a proposta, imediatamente eles aderiram, né, à causa. Foi um sucesso, aconteceu esse ano na Pupileira, foi um evento de um dia, e que se a gente não vai precisar de muito esforço para que ele se desdobre, que ele também se torne tão grande quanto o de direito e sustentabilidade. Então eu acho que esses fóruns marcam, antes de qualquer coisa, a posição da associação comercial em relação a esses temas, mas sempre fazendo isso de uma forma republicana e democrática, né? Ninguém está ali para ofender ninguém, nem para dizer que aquilo não é certo ou errado. O que a gente quer apresentar são caminhos possíveis a partir de uma perspectiva empresarial e que a sociedade reconheça a importância que a gente tem e que a sustentabilidade precisa, sim, do empresário. Então, nós finalizamos o ano, o calendário de atividades com o Fórum Baiano de Direito das Cidades. Espero, sinceramente, que ele se repita. Não tem data ainda para acontecer, diferente do de Direito de Sustentabilidade, que já tem data marcada. 16 e 17 de maio também, no mesmo lugar, no ISHE. E a coisa caminhando, fluindo, a gente tende a repetir também esse segundo evento. É bem interessante o que ela traz. Eu tive a participação agora na COP28,
Isabel. E o que é que a gente percebe? O nosso país já caminhou na transição energética. A gente tem 85% da matriz da produção de energia elétrica é limpa, é renovável, e mais quase 50% da nossa matriz de produção energética é também renovável. Então, a gente tem exemplos, né, de empresas como a sua, que tem essa pegada socioambiental. Exemplo, a gente não sabe, mas a nossa indústria de papel e celulose, ela é carbono positivo. A nossa indústria de papel, o papel que é produzido no país é carbono positivo. Tem mais de 15 milhões de hectares que são preservados, 4 milhões preservados e 11 milhões que são replantados. Então, a gente tem 60% do nosso alumínio é reciclado. Então, a gente tem muito o que falar. Que bom que vocês estão fazendo, né, locais, fóruns desse debate, para que a gente possa dar voz a essa indústria, para que ela possa crescer e gerar mais emprego, e gerar imposto. Né? Porque a gente, além do emprego, né, os empresários geram impostos que desaguam em políticas públicas, sociais, de educação, saúde. Roberto, já está aí no gatilho, para março, que vai falar de água. Exatamente. E Roberto, certamente você será um dos convidados, porque o Roberto tem um trabalho muito grande nessa área. Né? Eu participei muito da lei de saneamento, a nova lei de saneamento. Pois é, então tem esse evento programado, 22 de março, né, que vai acontecer na Associação Comercial da Bahia, e mais uma vez trazer esse olhar. Né? Então, a nossa agenda é uma agenda diversa, rica, com milhares de possibilidades, né, de construir diálogos consistentes, mas que apontem definitivamente para um resultado, sob pena disso não virar um oba-oba. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem. Então, e esse será o DNA, né, em todos os nossos fóruns de discussão. Então, é assim que será no evento das águas que a gente vai promover, que a gente está construindo 22 de março, promete ser assim no Direito de Sustentabilidade, e tudo dando certo, finalizar com o Fórum da Cidade. Só não pode ser na mesma época que a COP. Isso é uma data que a gente precisa estudar melhor, porque esse ano nós concorremos com a COP. Na verdade, a gente não concorre, a COP é infinitamente maior, mas não faz sentido, né? Você chamar atenção para a COP, ela tem ali que reinar sozinha. Qual é o seu hobby, Isabela? Tomar chopp. Tomar chopp e esquiar. Um projeto futuro. Olha, eu acho que é continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo, sabe? Eu tenho uma sorte de estar num momento muito bom da minha vida, e eu gostaria de ampliar os projetos em torno da Fundação Bahia Viva. Tenho muita vontade de construir um roteiro religioso em Ponta de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora leva, né, o nome de uma santa, Guadalupe. E acho que hoje, por tudo que representa a Ilha dos Frades, a gente pode aí desenvolver uma programação cultural e religiosa de peso, aproveitando toda essa atmosfera da Bahia, seu sincretismo. Além disso, cuidar da família, enfim, desejar todas as coisas boas para que eu continue tendo uma vida com sanidade mental, com saúde. Você acha que sempre fez as melhores escolhas? Não, acho que não. Todos nós somos reflexos de boas e de más escolhas, mas eu acho que as más escolhas, elas contribuem muito para o amadurecimento, né? Eu devo, né, ao que eu sou hoje a más escolhas. Não fossem as más escolhas. Meu pai tem uma frase muito engraçada, que é o seguinte, que se existisse o livro da jurisprudência, estava tudo resolvido, né? E a vida não é uma jurisprudência. Então você acerta errando. E eu agradeço, sinceramente, as más escolhas que eu fiz. Foram várias. É verdade. Eu digo sempre que eu tenho uma caçamba de coisas erradas e um carrinho de mão de coisas certas. Exatamente. Mas que o carrinho de mão de coisas certas, ele seja tão significativo e grandioso, né? Que ele multiplique. Mas, sem dúvida nenhuma, a construção a partir de uma caçamba de más escolhas. O que fazer para balancear a vida profissional e a vida pessoal? Difícil, viu? Não sei muito responder isso, não, porque, para mim, é um equilíbrio, é uma tentativa de equilíbrio constante. Nem sempre eu acerto. Eu digo muito isso, assim, pela condição feminina. A gente ainda vive num mundo onde as atribuições
E a cobrança, ela acontece de forma absolutamente desigual para a mulher. Eu tenho a sorte de ter rede de apoio, né? Ser casada com um cara que me incentiva e que me apoia, fazer parte de um grupo econômico que abre caminho para as mulheres. Isso eu gosto muito de reforçar, né? Sempre que eu tenho oportunidade. Então, o grupo econômico hoje que eu faço parte, liderado por meu pai, é um grupo que abre portas para as mulheres e que faz questão de ter mulheres em situação de liderança. Mas eu acho que é uma conta difícil. Talvez seja priorizar os compromissos e as escolhas. Durante determinada fase da minha vida, eu achei que eu podia fazer tudo. Eu já estou vendo que não dá, né? Então, abrir mão. Tem muita coisa que eu gostaria de abraçar, mas que eu não consigo. Porque eu tenho, né? Esses outros papéis também que por escolha, eu quero desempenhar. Para mim foi uma escolha, né? Para muitas mulheres não são escolhas. Às vezes são situações impostas ou situações que você toma ali de forma inconsciente. Mas essa conta é uma conta difícil. Eu acho que é equilibrar prato, administrar constantemente, fazer ali uma lista de prioridades, abraçar o que dá, o que não dá, entender que é isso mesmo, que não dá para fazer tudo. E aí, assim a gente segue administrando. Qual é o seu refúgio, o seu lugar de paz? Boa pergunta. A Ilhota dos Coqueiros é o refúgio de paz. Minha mãe tem uma fazenda no Recôncavo Paraguaçu também, que eu posso dizer que é meu refúgio de paz. A Galícia é meu refúgio de paz também. Né? Ali são todos esses lugares que guardam excelentes memórias na construção do meu ser, Isabela, da minha existência. Então eu diria que esses 3 lugares. E casa, né? A casa, minha família, chegar em casa, encontrar meu marido, meus 2 filhos, saber que eu posso contar com poucos e bons, verdadeiros amigos. E a experiência faz com que a gente vá escolhendo melhor, e o fato de eu estar na atividade empresarial desde pequena, eu já vi muita coisa, né? A vida é uma roda viva, o mundo roda, gira, um dia você está em cima, outro dia você está embaixo, e acho que a gente valorizar as pessoas que nos momentos ali difíceis e fáceis sempre estiveram conosco. Né? Então acho que casa e amigos também são um grande refúgio. Casa, amigos e família. Quando a gente fala aqui de religião e espiritualidade, o que é que lhe vem na cabeça e no coração? Boas ações. Eu não posso, minha formação é católica, eu sou batizada. Gosto dos elementos de religião de matriz africana que a gente tem acesso, né, aqui na Bahia. Então a Bahia traz o sincretismo é uma coisa que me encanta, essa diversidade. Espero que o Brasil continue caminhando, né, para um Estado que respeite todas as religiões, fazendo valer o que está na Constituição, que é um Estado laico. Né? Mas quando eu penso em religião, eu penso nas boas ações. Né? Eu acho que nós somos um reflexo de tudo que a gente promove. Então eu não sou exatamente uma praticante, não estou sempre na igreja, nem estou sempre fazendo um determinado tipo de culto, mas eu diria que as boas ações. Né? Eu acho que a vida é um reflexo das boas ações. Então fazer o bem, plante o bem, faça o bem, plante o bem, que o resto vem. Esse seria, digamos assim, o que eu entendo por religiosidade e espiritualidade. Chegamos ao final, né? E aí, agora a gente quer que você deixe a sua mensagem final, né? Sua mensagem final para as pessoas que convivem com você, para seus filhos, para a sociedade, para as pessoas que convivem no trabalho. O que é que você quer deixar de legado? Né? Quando alguém lá na frente, né? Seus netos, vovó Isabela deixou. Poxa, a vovó Isabela fez isso aqui. Pode parecer assim, um pouco clichê, né? Acho que todo mundo chega aqui talvez diga isso, mas nunca é demais desejar um mundo melhor, né? Com mais igualdade. E agradecer a oportunidade de eu hoje poder estar numa organização social em que de fato a gente contribui, né? Para a melhoria de vida de milhares de pessoas, né? Proporcionando acesso à educação, autonomia financeira, como mulher. Incentivar que cada vez mais e mais mulheres tomem o seu caminho próprio. Antonella. Né? Antonella, sem dúvida nenhuma, minha filha. Isso é uma coisa que eu acho que vai ficar, né, para minha filha. E que o meu filho, Bruno, também precisa compreender. Né? Então, assim, o fato hoje de eu ser uma voz feminina dentro do grupo empresarial, como empresária, né, ocupando instâncias que se destacam, ser vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, significa impulsionar mulheres a que elas possam fazer escolhas e não se, digamos assim, não se apeguem tanto a todas essas imposições que historicamente foram impostas. Né? Existe um mundo diferente, a gente precisa lutar
por isso, né? Ocupar cada vez mais espaço, a representatividade é muito importante, então você só acha que você pode chegar naquele lugar se você vê ali uma pessoa como você, e ajudar, né, essas mulheres a conquistarem, né, a alcançarem os seus sonhos. E eu acho que eu resumiria nessas duas coisas, assim, tentar a minha maneira, proporcionar um mundo melhor, menos desigual, e como mulher, ajudar outras mulheres a saírem, né, desse papel de coadjuvante, que, se você quiser ficar nesse papel de coadjuvante, tudo bem, ok, tranquilo, mas que não é impossível você ocupar um lugar de protagonismo. Agradecer, né? Rapaz, que legal. Foi muito bom. Muito obrigado, Isabela. Eu que agradeço a oportunidade. Gostei convite. muito de fazer parte desse novo momento da Tribuna da Bahia. Desejo vida longa a esse projeto coordenado por vocês. Obrigado. Eu tive aqui a chance de falar coisas que talvez eu nunca tenha dito em outro programa. Espero que quem assista goste. Como você disse, que isso seja ali um pacotinho, um legado para meus filhos e para quem se interessa um pouco mais sobre a minha atuação. Bacana, muito felizes. Nós queremos deixar aqui obrigada. presente. Eu vou ficar devendo presente. Não, o presente foi você. O presente foi você, tá aqui Você, conosco. sua Obrigada, olha história. só. Né? Multidiálogos. Isabela. Legal. Bacana. Obrigada. Bacana. Valeu. Bom, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço.